Estamos começando mais um episódio do Pod6. Esse é um podcast de produção da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas, a SIX. E nele vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou o André Guindani, presidente da SIX Canoas, e estarei com vocês pela próxima hora. Neste episódio, vamos falar sobre inovação e empreendedorismo. Estão conosco o vice-presidente da SIX Canoas de Inovação e Tecnologia, Regis Cel Halbert, vice-presidente de serviços Daltro Ribeiro dos Santos e a nossa convidada, Andréia Dúlios. Sejam bem-vindos, é uma honra para a nossa entidade tê-los conosco nesse episódio. Passo para uma rodada de apresentação. Regis, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou o CEO da Exatron, Indústria Eletrônica. Nós somos uma empresa de automação predial, residencial e cidades inteligentes, localizada aqui no Parque Canoas de Inovação. Boa tarde, Daltro. Boa tarde, pessoal. Eu estou vice-presidente de serviço da Câmara de Indústria e Comércio de Canoas e sou CEO do Grupo Telecom. É uma empresa de desenvolvimento de software, de tecnologia, de aplicativos. E nossa matriz é Canoas e também temos algumas filiais espalhadas pelo Brasil aí. Então... Perfeito. Andréia, sua apresentação? Perfeito, muito obrigada. Antes de mais nada, pelo convite, estar aqui com vocês. Tenho uma trajetória aí nessa área de inovação, tecnologia, estabilidade, tenho um mestrado nessa área. Tenho uma trajetória também na área de indústria, trabalhei 5 anos na indústria, inclusive uma indústria aqui perto dessa região, Conservas Oderich. Na sequência, fui fazer um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa área de inovação também, administração. Tive a felicidade de morar meio no Vale do Silício, o ecossistema que todo mundo fala, conversa, fala sobre, quer copiar, quer fazer igual. Na volta, voltei para Porto Alegre, tornei sócia da Grow, que é a empresa que eu fiquei durante 7 anos, trabalhando efetivamente com inovação, ajudando empresas a desenvolverem projetos, tanto internos, se conectando com esse conjunto de novas empresas que a gente chama hoje de startups, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, provavelmente. E também ajudando empreendedores a se desenvolver, a tornar seu negócio de uma ideia até um produto que realmente já seja pronto para o mercado. Então, nessa trajetória toda, a gente fez uma série de coisas, trabalhamos fortemente na área da saúde, que é hoje uma das referências para a Grow, e também nessa área de negócios de impacto, que é uma outra vertente bastante forte hoje, que trabalha com ESG e todo esse contexto de novos negócios. Então, é um pouquinho do meu background. Também ministro algumas aulas em MBA, quando sobra tempo. E é um pouquinho disso que a gente vai poder falar hoje. Espero contribuir bastante e trazer um pouco desse conhecimento para os empresários que nos ouvem. Perfeito. Regis, você como vice-presidente da área aqui na casa, o que pode nos trazer aí para abrir nosso bate-papo sobre inovação? Vamos lá então, inovação é um tema que faz parte do meu DNA, né? A Exatron ganhou recentemente o prêmio de 21ª empresa mais inovadora da região sul aqui, considerando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Nós viemos galgando a cada ano um processo de internalização e de cultura da inovação. E eu faço uma provocação daí para a Andréia, que seria legal tu falares um pouquinho da tua experiência no Vale do Silício e o que a gente pode trazer desse conhecimento que tu tivesse lá para o empreendedorismo e inovação aqui para nós. Maravilhoso. Inclusive, é interessante quando a gente ouve as empresas, quando recebem essas premiações, né? Ano após ano, eu acho que isso tem uma questão importante, que é a constância no investimento e acreditar que inovação não é algo que vai acontecer da noite para o dia, como você bem deve saber, Regis. As empresas, quando querem trabalhar com inovação, elas precisam entender que isso é uma trajetória, isso é algo
algo que se começa hoje, que eventualmente vai se colher frutos hoje ou amanhã, sim, mas no médio e longo prazo isso precisa ser algo conquistado e desenvolvido internamente com as pessoas. Não se faz inovação só com tecnologia, a gente precisa envolver as pessoas nisso. E trazendo um pouco do contexto do Vale do Silício, essa é uma região que peculiarmente ela se criou em torno de uma guerra. Então, se atraiu muitos pesquisadores de várias regiões do mundo, que hoje são prêmios nobres, tem estacionamentos para esses prêmios nobres dentro das universidades, e é uma região muito peculiar. Mas o que é mais importante que se observa do Vale do Silício, de todas as grandes regiões, que até mesmo Israel, se fala muito de Israel hoje, embora eu particularmente acredite que eles não têm muito arroz com feijão para comer para chegar no Vale, ao nível do Vale do Silício, o ponto é o envolvimento que as instituições entre si, o ecossistema, como a gente fala, que é a união entre esfera pública, esfera privada, as instituições, inclusive uma própria SICS, por exemplo, vocês aparentemente estão extremamente envolvidos e articulados, já faz esse papel muito bem, ocupando um papel central de articulação. Mas isso é algo que nem sempre se vê nas regiões. Então, a experiência de lá demonstra que o Estado, de forma geral, ele ocupa um papel não de dominar as questões, mas de apoiar, de não atrapalhar, é uma delas. E o que significa não atrapalhar? É não colocar percalços quando não precisam haver. É ele ouvir o que a comunidade, o que o setor privado precisa, trabalhar em conjunto e apoiar esse processo. Senão não haveriam grandes indústrias lá, senão não haveriam leis mais fáceis para se aprovar uma medicação, por exemplo. O FDA, por exemplo, o SDA são instituições que tradicionalmente são muito mais ágeis lá do que uma Anvisa aqui no Brasil. Então, as leis, as regulações lá, elas são mais dinâmicas justamente por uma série de questões locais de contexto. Então, uma série de coisas aí que a gente tem, mas de tudo eu diria que é uma articulação muito forte entre todos esses atores. E é algo que a gente não tem no Brasil. E é algo que precisa ser construído culturalmente, inclusive. E isso é algo que nem todos entendem. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem. Interessante você falar de ambiente de inovação, que nos remete a um melhor ambiente de negócios. Exato. Associando inovação a uma gestão em que o poder público não tenha uma interferência tão grande e permita com que o setor privado tome a condução e a rédea, né, para melhor desenvolvimento. Aqui em Canoas nós temos um ambiente próprio criado pelo poder público, que se chama Parque Canoas de Inovação, para o desenvolvimento exatamente de um ambiente de inovação na cidade. E nós precisamos do apoio do poder público, mas não de uma interferência exagerada do poder público. Por isso nós trabalhamos, né, por uma questão de gestão, né, de criação de um parque tecnológico, exatamente para que nós tenhamos a colaboração de todos sem uma interferência exagerada, permitindo uma regulação adequada e um desenvolvimento mais profícuo do ambiente de inovação, com atração de investimento e atração de talentos. Manutenção aqui dos recursos humanos adequados, criando exatamente em Canoas um polo de inovação e tecnologia. Nessa linha, não é, Adalto? Exatamente, André. O que a Andréa falou ali, eu acho que é muito importante também. Ela falou que a gente tem que exercitar a inovação, né? Então, esse exercício de inovação, ele é muito praticado, né, pela prestação de serviço. Então, hoje, né, nós temos aí vários sócios da nossa entidade que são prestadores de serviço e estão sempre, né, na busca da inovação. E exercitar essa inovação é uma coisa assim que precisa ter, né, um certo conhecimento e um certo apoio também, às vezes do poder público, às vezes até dos próprios empresários. E a SICS faz esse papel muito bem, né, André, de estar fazendo a inovação. Inclusive nós temos, né, nós temos anualmente agora, eu acho que virou no nosso calendário, né, Regis, a nossa Inova Canoas, que é exatamente trazer esse aspecto de inovação para quem talvez fique um pouco longe dele. Porque, como a Andréa falou, exercitar a inovação,
inovação faz com que a gente também possa movimentar a economia. Eu lembro uma época que nós desenvolvemos um robozinho lá na empresa e a gente teve que investir muito, né, recursos para que a gente acreditasse naquele sonho de ter um robô. E na época, né, isso, né, tá fazendo praticamente 10 anos ali, então nós desenvolvemos um robô e nós estávamos assim com a ideia de vender robô que nem picolé em praia, né? Nós vamos vender robô assim que nós vamos ganhar muito dinheiro vendendo robô, né? E a gente descobriu que ninguém quer comprar robô. Apesar de ser uma inovação, ninguém quer comprar robô. O pessoal nos perguntava, tá, mas vem cá, o robô ele arruma as camas, ele lava a louça? Não, ele não faz isso. Mas então por que eu quero um robô? Né? É uma inovação? É, mas ele tem essa utilidade. Mas eu acho que quando tu falou em exercitar a inovação ali, André, eu acho que isso é o que a gente tem que fazer, exercitar. Às vezes até tem custo, né? Mas tem que exercitar. E às vezes exercitar é investir na inovação. Talvez ela lá no futuro não aconteça como tu, né? Mas é um aprendizado. A gente vai aprendendo. A inovação é um aprendizado. Tu tá sempre aprendendo com ela, né? Bem, deixa eu dar o nosso recado, que o podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube, tem como apresentador o Sicredi. As empresas Park Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança, Cicobi Três Fronteiras são patrocinadoras Diamante. E as empresas Guterres Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras Ouro. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações aqui na descrição. Regis, é um tema fantástico a inovação. Quem não inova, fica para trás. Sem dúvida. Até pegando um link do Daltro aqui, referente ao robô, né, para serviços domésticos, semana passada uma das empresas do Elon Musk lançou um robô justamente para essa finalidade aí. Então já é uma coisa real. Não adianta só ter ideia, né? Tem que ter a ação de implementar. Mas eu pego um gancho também importante que a Andrea falou, que inovação, e esse é um tema que a gente vem discutindo bastante aqui na Six, não é só a tecnologia, né? E que é preciso, esse é um trabalho que a gente vem organizando dentro da área de inovação da Six, que pequenas inovações que não têm a ver só com tecnologia são importantes para o desenvolvimento e para criar essa cultura da inovação dentro da empresa, né? E muitas vezes, então, um dos nossos desafios e missão que a gente tem aqui é desmistificar a inovação. Que muitas vezes parece uma coisa tão distante, né? Não posso fazer isso aqui, eu não tenho grana, não tenho dinheiro para fazer isso. Meu investimento não comporta esse tipo de coisa. E na verdade não, né? Pequenas ações que as empresas vão fazendo em diversos dos processos que cada empresa tem, vão direcionando para um arcabouço de boas práticas, galgando a inovação e tornando isso aí normal dentro da empresa como eu acho que uma métier de processos, de melhoria de processos e inovação. Uma vez eu lembro que tu falou, Reis, que se a prefeitura pintar os postos tudo de amarelo é uma inovação, né? Então não deixa de ser uma coisa que traz uma inovação. Eu já não considero isso como inovação, não, né? A própria discussão que a gente está... É o tipo de inovação, né? A própria condição, né? O check-out automático dos supermercados, né? Dá para considerar uma inovação, Andréia? Então
depende. questionamento, né? Quando a gente fala essas coisas, é sempre bom pensar. A resposta sempre depende, como diz um professor maravilhoso, por sinal, Paulo Zavislak, da URGS, um economista. Inclusive, a inovação tem um fundamento econômico, então não é post-it, a inovação não é brincadeira, tá? Então, às vezes as pessoas pensam, inovação é aquele pessoal que vem com aquele monte de post-it, aquela coisa arada, colorida, vem só... Não, inovação é muito séria. Então, acho que esse é o ponto de partida. A inovação, ela existe para melhorar algo ou fazer algo diferente. E a lógica disso é garantir a sobrevivência de uma empresa ao longo do tempo. Quando a gente pensa numa lógica de uma empresa, ela tem uma curva de sobrevivência, como se fosse um vale. Ela sobe e depois desce. Se a empresa não fizer nada, a tendência é ela ter um declínio. A inovação, ela existe justamente para que ela não entre nesse declínio. Então, é eu ter várias subidas ao longo do tempo e eu nunca deixar essa curva cair. E esse professor dizia o seguinte: inovação, ela pode ser uma inovação dependendo para quem. Se a empresa tiver algum benefício disso, econômico, ou de ganho de tempo, ou algo nesse sentido, ela é sim uma inovação. Mas, por exemplo, se eu trocar, pintar, por exemplo, um poste amarelo e aquilo apenas embelezar, eu não sei se isso é uma inovação. Eu não sei qual foi o ganho que se obteve com isso. Isso pode ser algo que embelezou a cidade, mas onde que está realmente o ganho disso? Como é que... E aí entra um outro ponto. É importante a gente conseguir medir as coisas. A empresa, quando ela pensa em inovação, não adianta só chamar a turma para fazer post-it, fazer um monte de ideias, se no final eu não sei onde que eu quero chegar. E aí uma das principais coisas que as empresas erram é ela, por exemplo, desenhar um planejamento estratégico de 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, desenhar como ela vai fazer e fazer em paralelo outra coisa relacionada com inovação e não conectar as duas coisas. Então ficam 2 pedaços soltos que não se conectam, mas a inovação tem que ser vista como um meio de fazer essas coisas mais rápidas ou mais eficientes ou de uma forma melhor. E aí tem um ponto que você trouxe, Regis, que é, por exemplo, inovação não é realmente só tecnologia. Não é. Eu posso realmente fazer com que todo o meu time de colaboradores, funcionários, entendam que ele pode melhorar e tornar mais eficiente pequenas coisas no dia a dia, na rotina. Uma fábrica, por exemplo, ela é composta disso. Ela existe para melhorar rotinas e processos o tempo inteiro. Quanto mais tempo eu economizar no processo, melhor. Mas se eu só fizer isso ao longo dos meus 100, 200 anos de empresa, indústria, o que mais eu vou trazer? Não é só isso não é que suficiente, né, para que a empresa sobreviver. Perdure, né? Porque tem vários concorrentes que vão entrar no negócio e eu preciso pensar, o que eu vou fazer nos próximos 100 anos? O que os meus filhos vão estar fazendo nos próximos 100 anos? Então eu penso não apenas no curto prazo, mas tem que pensar no médio e longo prazo. E aí entram muito o que a gente fala de startups, que são essas empresas que exploram novas tecnologias, novas soluções, que às vezes têm um pouco a ver com o nosso negócio, mas é quase colocando um pezinho para fora da fábrica, fazendo coisas parecidas com o que a gente faz. E, às vezes, conectando com o nosso negócio, a gente consegue explorar coisas que estão um pouco além do que a gente faz hoje, mas que grudem, de certa forma, e a gente consiga explorar coisas diferentes. E, assim, a gente consegue construir o nosso negócio de uma forma um pouco mais sólida para que, nos próximos anos, a gente consiga manter essa nossa curva de sobrevivência. Então, é muito isso quando a gente fala de inovação. Então, é uma série de coisas que, no fim do dia, são métricas, são resultados, são objetivos, é uma série de números que a gente enxerga, não é post-it. O post-it, ele é importante por quê? Porque tudo muda o tempo inteiro. Então é por isso que a gente usa post-it, não é porque é colorido, não. É porque é fácil de reorganizar as coisas, mudar de um lado para o outro. Tem uma lógica, não é porque é bonito, não é porque é colorido. Quando fala em planejamento estratégico ali, André, eu acredito assim que acontece muito, né? E eu queria saber assim como é que, porque toda empresa que faz início do ano vão fazer nosso planejamento estratégico, né? Então a gente senta, vai lá e elabora, faz o planejamento, exatamente. E
No teu ver, assim, tu não acha que às vezes a inovação atropela o nosso planejamento estratégico? Porque a gente faz um planejamento e chega num tempo, assim, parece que a inovação passou na frente do nosso planejamento. Isso acontece muito nas empresas? O tempo inteiro, né? E eu acho que... Mas mesmo assim, não fazer planejamento estratégico é pior. Porque o que acontece? Muitas empresas, assim, inclusive startups, elas não enxergam, às vezes, esse horizonte de curto, médio e longo prazo. Mas mesmo assim a gente pede para que elas façam. Inclusive uma startup que está em crescimento. Ela precisa fazer isso, porque senão a gente não sabe, ela não vai saber onde é que ela quer chegar com esse crescimento dela. Ela precisa saber quais mercados ela vai atingir, como que ela vai querer fazer para crescer. Se isso vai mudar ao longo desse 1 ano, 2 anos ou 3 anos, provavelmente vai mudar, certamente vai mudar. Se não mudar é porque alguma coisa está muito errada. Mas mesmo assim, ela precisa saber para onde que ela está caminhando, porque ela precisa ter esse norte. E a inovação, sim, ela vai vir, outros concorrentes vão surgir. Mas se ela não tiver esse planejamento, é quase como ela andar sem rumo. Então é muito ruim ela não ter para onde se basear. E naturalmente... Esse tema startup, né? Eu lembro há cerca de 10 anos atrás, quando começou o boom das startups, e eu comecei a ficar preocupado e eu tive um insight assim, nossa, vai nascer uma startup e a velha indústria da qual eu venho, que vem se renovando e inovação é o motivo dos diferenciais competitivos que a gente tem hoje, né? Uhum. Eu pensei assim, nossa, vai surgir uma startup e vai matar a minha empresa. Aí eu comecei a pirar e fui olhar como eu vou fazer para conhecer e para entender o que é isso, né? Era uma coisa muito nova ainda. Nesse momento, eu fui convidado para participar de uma aceleradora. Hoje eu participo de 2 aceleradoras. Em conjunto com outros empresários, eu já investi em mais de 20 empresas. Uau! Né? Mas o meu intuito naquele primeiro momento, sabe qual foi? Conhecer o mindset dessa galera de startup. Entrar no jogo. Cara, se vão competir comigo, eu preciso saber como será nessa competição. Quais as regras, quais as não regras que tem, né? Onde é que está a fragilidade, né? Isso. E aí o que eu vi assim, aprendi Canvas, nossa, me formei em administração a 1.800 lá. Plano de negócio. Não, plano de negócios. Na época era plano de negócios, já é Canvas. Isso. Plano de negócios. Por isso assim, planejamento estratégico de 5 anos, eu digo assim, meu Deus do céu, cara, se eu conseguir planejar 5 anos nesse país aqui, eu tenho a bola de cristal, né? Então a gente já faz planejamento de 3 anos, mas com foco em 1 ano, né? E sendo revisado na metade de cada semestre daí que vai acontecendo. Então, nisso eu tive um aprendizado e daí eu descobri uma coisa, eu fui mentor de muitas startups que tinham hardware, né? Que era o métier do qual eu conheço bastante, né? A indústria. E aí eu percebi assim, nossa, uma startup de hardware, para dar certo, precisa muita grana, muito investimento. Uhum. E o tempo para ela decolar e ficar exponencial, se conseguir, é muito mais longo do que as startups, por exemplo, de TI, de software e assim. Então, e eu continuo aprendendo, que eu continuo investindo nas startups e aprendendo e mentorando também o tempo todo. E isso é muito bacana. É um aprendizado constante. Né? Não, e se você não embarca na inovação, você é afetado por ela. Uhum. E sob 2 aspectos. Um macro, que a inovação pode vir e afetar o teu setor de negócios, e aí não mata você, mata a tua cadeia. Né? E o segundo pode vir e alavancar o teu concorrente, e aí te mata por competição. Né? Então, se você não entrar no jogo da inovação, você mais cedo ou mais tarde vai ser expulso do jogo. E aí, às vezes, a gente pensa assim, o que sobra para as PMEs, né?
E muitas vezes, O que são PMS? pequenas e médias empresas, Perfeito. a gente fica nessas gírias aqui, né? Essas abreviações. Mas as pequenas e médias empresas, né? Eu acho que às vezes elas pensam assim, bom, mas inovar não é para mim, é só para as grandes. E eu acho que aí a gente tem que dar 2 passos atrás e pensar que, bom, a inovação também é para essas pequenas e médias empresas. Talvez elas não tenham o recurso, o porte, o volume que grandes empresas vão ter, mas aí ela pode muito bem pensar nessas inovações de processo que a gente falou, ou minimamente tentar identificar, pensando numa curva ABC ali, por exemplo, de distribuição de custos, ou tentar identificar onde é que está o maior problema. E eu acho que algo que a gente enxerga, que é o problema de todas as empresas, aí falo todas, sem exceção, é que muitas vezes ela não entende o cliente dela. Mercado, né? O mercado dela. E assim, o que é o cliente? É o público-alvo? São coisas um pouco diferentes. Às vezes a gente entender que o cliente dela é uma mãe que tem uma criança pequena, ou que eventualmente é diferente de ter uma mãe com um pai junto, com um filho. São públicos totalmente diferentes. Eu tentar entender que aquela mãe que tem uma criança que talvez não tenha o apoio paterno ou que talvez não tenha uma família bem constituída, é um público extremamente diferente, que precisa de apoios diferentes quando ela chega no meu estabelecimento do que aquele que tem um complexo familiar distinto. Então, eu entender as necessidades do meu público que chega no meu estabelecimento, aquilo me dá um entendimento muito rico e amplo do que eu preciso oferecer para esse público. Entender quem são essas pessoas, na sua maioria, me ajuda a entender o que eu posso oferecer de serviço ou de uma experiência diferente, ou no atendimento, ou na forma de entregar meu serviço, ou na forma de eventualmente atender essa pessoa para eu me aproximar dela e entregar um serviço qualificado ou diferente do meu concorrente ao lado. Então, eu acho que esse tipo de discussão que a SIX promove aqui, eu acho que é o ponto de partida para muitos entenderem que existe o que fazer. A questão é a gente entender que a gente precisa fazer parte desse processo e entrar nesse contexto da inovação que você bem falou. Porque senão não adianta a gente fazer nada. A gente pega, fecha a porta e deu. Porque ao longo prazo estaremos todos mortos, né? É o que o economista já falou, né? Quais os diferenciais ou diferencial competitivo que a minha empresa precisa ter para competir Exato. perante ao mercado, né? Eu acho que esse é um ponto crucial, assim. E às vezes esse diferencial competitivo é uma melhoria, é algo que tem a ver com criatividade e uma inovação simples, e não precisa ser uma inovação disruptiva, pode ser uma inovação incremental ou uma inovação simples, né? Que a gente pouco tem discutido isso aí, que causam uma diferença realmente que a empresa se destaca diante daquele mercado dela. E muitas vezes essas inovações, essas ideias, elas vêm de pessoas que realmente estão atendendo o cliente na ponta. Porque ele que enxerga os desafios que a empresa tem, ela que enxerga que, por exemplo, o PDV não está bem organizado, ela que enxerga que o sistema não está bom, que a gente poderia oferecer uma oferta, colocar algum produto em uma promoção semana que vem. Então, todas essas coisas, a gente chamando os nossos colaboradores, nossos funcionários, junto, fazendo um dia de ideias, a gente consegue dar um primeiro passo e fazer coisas pequenas. E ao longo do tempo, criar realmente essa cultura que o André falou no início, que olha, ao longo de 21 prêmios, né? Eu acho que essas coisas vão se criando e faz parte da cultura da empresa estarmos juntos. A inovação não tem que vir da cabeça do diretor ou do CEO, tem que vir de baixo, porque senão ficar nos ombros de uma pessoa só é impossível. Esse exemplo é muito bacana mesmo que tu deu, André. Eu acredito que o supermercado ali está, vamos dizer assim, o termômetro da economia até de um país, né? E acontece muito, né? Tu estava falando assim de tu inovar, e a gente que visita supermercado,
muitas vezes a gente quer comprar um produto diferenciado e não tem, né? Exatamente. E hoje tu não sabe qual é. E não sabe. Não, mas hoje também tem assim aquele público que ele tem problema de lactose, tem problema de glúten, né? Então tu entra no supermercado procurando um produto que não tenha restrições. E aí o supermercado tem que ter essa capacidade, né, de fazer, né, que atrai esse público que tu falou. Eu achei interessante, foi o que tu disse, que é exatamente para o público chegar lá e entender que aquele supermercado está inovando, ou com uma gôndola nova, né, ou com uma propaganda diferente para o público, né, exatamente esse que vai, vamos dizer assim, entrar no supermercado e vai consumir, né, esse produto. E é uma inovação, acredito que seja uma inovação, não uma inovação tecnológica, como a gente, muitas vezes, como tu falou, a gente imagina, tem que ter tecnologia. Às vezes é só uma mudança, né, de comportamento também, né? Se é o suficiente para eu sobreviver, não importa o tipo de inovação. Eu acho que essa é uma das coisas que as pessoas precisam entender também. A inovação, ela tem que ser boa para o meu negócio, para eu me garantir, me sustentar. E, claro, à medida que eu for conseguindo... E o que o cliente perceba. Exatamente. Se o cliente continua vindo na minha loja e percebe que eu estou fazendo algo interessante, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer com que ele volte e que ele enxergue que o meu negócio está enxergando ele como algo diferente. Eu preciso oferecer algo diferente. E é isso que a gente, no final do dia, todos nós somos consumidores. A gente vai numa MPM, por exemplo, a gente às vezes chega ali, tem um monte de bala. Às vezes eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu quero algo diferente. Eu não sei o que é, mas eu sei que eu quero alguma coisa diferente. E nós somos consumidores, sempre. Eu sempre vou querer algo diferente. E é para esse consumidor que quer algo diferente que essas empresas estão sempre olhando. E às vezes eu não sei o que eu quero, mas tem alguém que pensa além de mim, consumidor, tentando oferecer algo diferente. Então, eu sou alguém, de forma geral, né? O meu pai é falecido já há alguns anos e se estivesse vivo estaria caminhando lá para perto dos 100 anos. E há décadas ele usava uma expressão de produto ou serviço de qualidade que era o desejo, né, de consumo. Ele dizia rapidez, conforto e segurança. É o que a gente quer até hoje. É verdade. Né? Então, se você vai consumir alguma coisa, você quer rapidez, conforto e segurança. O que muda? A tecnologia avançou, né? A inovação veio e nós temos mais mecanismos, né, que nos proporcionam o consumo de produtos e serviços com mais rapidez, conforto e segurança. Exatamente. Né? É isso que nós buscamos. Exatamente. A rapidez, né? Hoje a gente fala em tecnologia, nós estamos chegando na era da 5G já, né? Então, hoje tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito, né? Então, hoje, quando se fala, por exemplo, numa inteligência artificial, que é, vamos dizer assim, um assunto do momento, a gente percebe assim que antes se levava para descobrir algumas coisas, para tu fazer uma pesquisa, tu tinha que fazer estatísticas, né? Às vezes muito complexas, né? Hoje nós temos aí o ChatGPT, que ele busca no mundo inteiro, né, informações, estatísticas e traz para nós em questão de segundos, né? Então, essa inteligência, vamos dizer assim, artificial, está nos proporcionando essa rapidez de informações. E nós somos, assim, viciados em rapidez, né? Uma coisa que demora muito, né? A gente citando, né, o nosso exemplo, é difícil, né? Qualquer um de nós aqui esperar muito tempo numa fila de caixa de supermercado. Nossa. Né? Então, se tem alguma coisa travando, nós já ficamos meio nervosos, né? Inquietos ali, querendo a rapidez da pessoa ali que tá atendendo, né? Então, a gente, como trabalha com muitos supermercados, e o Rio Grande do Sul é muito diversificado, a gente tem assim muitos clientes que são alemães, né? E às vezes eles não falam português correto. Não fala mal dos alemães que eu sou uma, tá? Não, mas... E aí tem uns clientes que são alemães, assim, então eles dizem assim, ligo para nós, né, que deu um problema no sistema, alguma coisa, trancou o rancho aqui, quer dizer, que o sistema parou, né? Sim. Trancou o rancho, quer dizer... E então, vai ter que esperar... E a fila que tá lá, tá incomodando o pessoal. Vai ter que aprender dialeto. Quero só ver. Mas ainda esse
esse lance do IA é importante e eu entendo que a próxima revolução já está acontecendo. A generativa. Não é só do chat, mas assim, nós temos hoje mais de 30 soluções em diversas áreas e aplicações que as empresas podem utilizar, geração de vídeo, marketing. Nossa, o crescente da IA está sendo exponencial mesmo. IA, inteligência artificial. IA, inteligência artificial. E isso, né, André, revoluciona totalmente. E uma das preocupações que a gente tem já na área, principalmente olhando para a área de tecnologia da informação, que requer desenvolvimento, software, dados, trabalhar com toda essa loucura que é a transformação digital, IoT, cidades inteligentes, indústria 4.0, robótica, e tudo isso trouxe para nós como nós vamos resolver o gap de mão de obra que a gente tem voltados para as áreas digitais, né? Como trabalhar isso aí? Então, essa é uma preocupação tremenda que a gente tem já, com uma demanda de mão de obra muito maior que a oferta que se tem e que nós precisamos mudar o mindset dessa gurizada, dessa geração, para vir para trabalhar com dados, com transformação digital, com tudo isso que está acontecendo. Uma área muito bem remunerada, aliás. Muitíssimo bem remunerada. E o gargalo está na educação formal ou está no mindset, como você diz, assim, mais ligado a uma formação cultural? Andréa. Posso ser sincera? Sim. Acho que é um pouco das duas coisas. Mas eu diria que mais educação formal. A educação formal hoje, ela está muito defasada em relação ao que o mercado precisa. Se a gente for olhar e ter referências no mercado externo, por exemplo, os Estados Unidos, a gente tem escolas que trabalham com uma formação totalmente diferente. Até aqui no Brasil, a gente tem uma escola que é a Intel, que é uma espécie de MIT brasileiro, que eles trabalham com a formação por projetos. É uma formação onde os alunos aprendem programação com base em um problema real de uma empresa. Eles desenvolvem uma solução para uma empresa. E são empresas grandes que já trabalham com eles. Inclusive, é um dos sócios da BTG Pactual. Então, é um projeto extremamente interessante, mas em uma pequena escala. E por que isso? Porque as empresas sentem justamente esse desafio. Porque a nossa educação, ela mal prepara para eu conseguir falar e ter uma qualificação boa em português, matemática. As ciências duras, que é as matemática, ciências, as engenharias, assustam, por exemplo, né? Elas assustam. A gente não é um povo inclinado para essas áreas. Para as exatas, né? Para as exatas. É cultural. Antigamente nós tínhamos aquele, do meu tempo, tá? ALAC, técnico em contabilidade, magistério, etc. Não sei se isso ainda existe, mas não seria o caso de um segundo grau técnico exatamente focado para preparar nessa área de tecnologia? Eu acho que poderia ser algo que poderia iniciar em Canoas, por que não? Né? Mas o advento da educação, ele vem do ensino fundamental. Exato. Ali é a base de tudo e é pouco estimulado, talvez, né? Essa estrutura curricular a gente precisa mudar com base no desenvolvimento e preparo da gurizada que vai vir para o mercado de trabalho também, né? Inclusive um pouco mais empreendedor, talvez. Isso, exatamente. Talvez trazer um pouco essa visão empreendedora de uma outra forma, dizendo, olha, inclusive estudo de robótica, por exemplo. Trazer isso junto já nas séries mais iniciais, talvez faça com que as crianças entendam. Aí, claro, não sou eu a especialista Ontem nisso, o meu neto tem 8 anos, a minha filha levou os dois, um guri de 8, que é o Matheus, e o Bento, que tem 4 anos. E ela levou para almoçar comigo na empresa, né? E aí eu conversando com o Matheus, que ele estuda numa escola que começou agora, com 8 anos de idade, a ter robótica. Que já no próximo etapa agora, o próximo semestre, vai começar a fazer software, né? Desenvolver programação.
Então, assim, claro que a gente tem um gap tremendo, né, na sociedade que não vê, que não tem essa oportunidade que o Guri tem para isso aí. Fizemos uma rodada na empresa com ele, foi na engenharia e começou a questionar e perguntar um monte de informações que, cara, um Guri tem 8 anos, né? Meu Deus, quando eu tinha 8 anos... Tava brincando com um caminhãozinho. Jogando bonito. Então, a provocação que eu digo assim, e qual é a minha visão de como empresário? Sabe o que a gente precisa e quer e gostaria de ter? Pessoas que são formadas por combos de conhecimento. E muitas vezes aquela questão, a minha graduação é administração, tá? Ontem eu estava falando em São Leopoldo lá dessa questão de educação, de tudo que a gente precisa mudar e atualizar esses currículos para essa transformação digital que está acontecendo. E aí, o pessoal ficou meio assim, tinha um professor da UX lá e tal, e eu critico mesmo, né? Que essa mudança precisa acontecer. O que são combos de conhecimento? Cara, não interessa se tu é administrador, advogado, contabilista, o quê. Dentro da empresa, muitas vezes tu tem uma área de foco, cara, de repente tu precisa ter algo mais, por exemplo, numa área de psicologia, né? Numa área de física, numa área de química. Sabe por quê? Porque quando tu for o CEO da empresa, tu vai ter que enxergar e saber de tudo. É impossível numa empresa você conseguir ficar só na tua área, porque senão tu vai ser muito focado e muito especialista, assim. Não é mais possível hoje a gente conseguir ser esse tipo de profissional. Tu resolve o problema de todas as áreas o tempo inteiro, então é quase impossível tu não ter essa visão holística, porque os problemas são complexos. Então não é uma solução que não é uma área que tu tem que dominar para conseguir resolver. E uma coisa importante, né, como tu comentasse, a visão holística. Eu não preciso saber adentro daquela especialização ali, daquele tema em si, né? Na verdade, o que eu busco na empresa hoje? Se nós não temos o expertise daquilo ali, busca quem tem, mas é importante saber que precisa ter aquilo ali. Precisa ter aquele conhecimento para galgar uma inovação diferente, para ter um diferencial competitivo da empresa perante o mercado, para buscar a qualificação e a capacitação das pessoas que estão dentro da empresa, né? Eu acredito que esse é o papel do empreendedor, né, Regis? Empreender é usar, né, vamos dizer assim, a capacidade que as pessoas têm, né, da qualificação que elas têm, e como um quebra-cabeça, tu colocar ela nos lugares certos, né? Que então eu acho que essa é uma função assim de que nós como empreendedores a gente tem que ter essa capacidade, é o que a gente busca, né? Porque a gente, né, não é o mais inteligente da empresa, né? Tem pessoas muito mais inteligentes que nós lá, mas a gente tem que ter essa capacidade, pelo menos a gente busca esse encaixe, assim, esse cara aqui é bom nas humanas, eu não vou deixar ele numa área técnica, vou botar ele lá no RH. Esse cara aqui é muito bem em desenvolvimento, como é que eu vou botar ele para falar com o cliente? Ele não vai conseguir falar com o cliente, deixo ele no desenvolvimento. É o que eu costumo dizer, né? A minha condição dentro da empresa, né? Dizem que eu sou CEO, eu entendo mais que eu sou um maestro, né? Que pouco sabe tocar os instrumentos, mas entende do instrumento e tem um conhecimento prévio daquele instrumento, mas não quer dizer que eu precisa saber tocar aqueles instrumentos com maestria, né? Mas coordenar, então, assim, tu tocou num ponto muito legal que eu bato bastante, assim. Muitas vezes, dentro de uma empresa, né, André, a gente tem lá um colaborador que é muito bom em alguma coisa. E daí eu pego ele e diz assim, tu vai ter que preencher relatório. Meu Deus do céu, tu matou ele. Matou. Porque tu não vai conseguir extrair o máximo que ele tem naquele know-how que ele tem o expertise, né? E tu vai botar ele numa condicionante que, cara, não é tu que vai fazer o relatório, alguém vai fazer. Então, e ele vai se sentir frustrado, né? Ele vai embora. E tu não extrai o melhor da pessoa. Então é ter esse feeling, esse reconhecimento, né? O que eu posso extrair de melhor de cada um, né? E outra, desafiar também muitas vezes, né?
que é normal dentro do ente corporativo. Nossa, as pessoas ficam na zona de conforto, né? E muitas vezes ele é o melhor técnico, ele é o melhor profissional e tu coloca ele como gestor. Aí tu estragou o cara. Tu mata o cara, isso. E tu não tem o resultado que tu gostaria que tivesse, né? Então, André, fala um pouquinho das experiências. E de forma bem interessante, assim, não sei se intencionalmente ou não, mas vocês diferenciaram muito bem a diferença entre o empreendedor e o empresário. O empreendedor, como a gente define, assim, é aquele indivíduo que toma risco e ele articula muito bem essas questões, assim, ele assume o risco quando o outro enxerga só incerteza. E por que ele faz isso? Porque ele tem um conhecimento a mais em relação às outras pessoas. E nem todo mundo nasce para ser empreendedor, porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de conhecimento. Mas, por outro lado, muitas pessoas são empresárias. Eles não estão dispostos a correr esse risco que vocês, por exemplo, correm. Então, o que ele faz? Ele é alguém, ocupa um cargo executivo, ele é alguém que trabalha como diretor ou como executivo embaixo de um empresário, de um empreendedor. Então, essas diferenças é importante a gente saber e que as pessoas também entendam que ela não obrigatoriamente tem que abrir um negócio só porque ela acha que vai ganhar muito dinheiro. Porque, às vezes, abrir um novo negócio exige uma série de riscos que, às vezes, a gente não está disposto a correr. Então, isso é muito importante, a gente saber que, olha, eu vou abrir um negócio amanhã, isso não vai significar que eu vou ficar rico daqui a 2 ou 3 meses. Eu tenho que ter uma série de ferramentas, fazer uma série de estudos, ouvir vários podcasts aqui da Six. Se preparar para isso, porque às vezes as pessoas têm uma visão mágica, assim, de vou criar um negócio, uma startup, vou ficar rico em 6 meses, vou vender, vou virar milionário. Só que, assim, eu não sei onde é que as pessoas vivem, porque essa história ela não funciona assim. Não existe milagre. Não existe milagre, existe muito trabalho. Existe muito trabalho e preparação. Então, é muito isso, assim, que a gente às vezes vê e a gente fica assim, poxa, como é que eu vou dizer para essa pessoa que as coisas não são fáceis? Em alguns momentos a gente vê, né, o melhor cara, o gestor comercial sai da empresa e abre a sua, que é concorrente daquela que ele estava antes, né? E é como tu dissesse, né? Existe um arcabouço de outras questões naturais do empreendedor que, se ele não conseguiu catalisar aquilo ali e trazer para dentro do conhecimento dele, e outra questão, né, correr riscos, né? Nossa, eu adoro correr riscos, então tem gente que tem aversão a isso, né? Aí. E aí não funciona. Vai dar certo? Provavelmente não. Né? E tem um mundo de coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter parceiros, eu tenho que estar bem articulado, eu tenho que ter o cara técnico, tem um cara que é muito bom comercial, eu tenho que ter o maestro ali, o que coordena, que conhece bem pessoas, que consegue engajar todo mundo em torno dessa visão. Então, assim, é muito complexo tudo isso. Não é tão simples. É bastante coisa para fazer. Bom, vamos lembrar quem está acompanhando que o Pod Six está disponível no canal da Six Canoas, no Spotify e YouTube, e que nesse episódio estamos recebendo o vice-presidente da Six de Inovação e Tecnologia, Regisel Halbert, o vice-presidente de serviços, Daltro Ribeiro dos Santos, e a convidada conselheira do Grow Plus, Andréia Dúlios. Vejam que a gente transitou muito bem entre inovação e gestão. Vocês têm alguma experiência sobre implantar inovação na gestão que a gente possa compartilhar aí com quem está nos ouvindo? A gente fala muito de inovação em produto, né? Em produto e em serviço. E inovação em gestão. É uma coisa talvez meio nova, assim, para se tratar. Posso começar? Eu acredito que, como nós trabalhamos com o ramo varejista e supermercado, a gente gosta de entrar num supermercado novo, né? Buscar coisas novas, né? Eu acho que é uma tendência nossa, né? Só que por trás, a nossa empresa, nós, por exemplo, temos que fazer com que esse supermercado tenha uma boa gestão para que ele possa apresentar isso para o seu cliente. Então, nós não trabalhamos para o consumidor do supermercado, nós trabalhamos para a empresa supermercado, né? E aí a gente está sempre buscando essa inovação da gestão dele,
né? E a gestão dele envolve a questão de tributos, envolve a questão de quebra de mercadorias, envolve a questão de controle de estoque, envolve várias coisas que todo um RP se envolve. Desde que está lá num caixa imprimindo cupons, ao mesmo tempo está chegando o caminhão, descarregando mercadoria, e tu tem que estar lendo, né, notas fiscais que o governo emitiu para aquela mercadoria chegar. Então é tudo um complexo de gestão ali. E hoje, cada vez mais, né, com a questão de aumento tributário, aumento de impostos, esse setor já é um setor bem apertado, né, na questão de ter sua gestão tranquila, para se trabalhar numa tranquilidade. Agora mesmo, né, esse ano teve uma carga excessiva de impostos estadual em cima dos supermercados, né? Então isso vai refletir no preço das mercadorias e provavelmente nós já estamos sentindo isso no consumo, né? Então o ICMS, que antes representava, por exemplo, 1% do faturamento do supermercado, hoje representa 4%. Então tudo que ele paga hoje, né, 4% do seu faturamento é imposto, uma coisa que lá atrás era 1%. Então há um aumento, né, há uma contribuição maior. E para onde é que vai esse imposto? Tem que ser o contribuinte que vai pagar. Então tem que ter uma gestão muito forte ali para que o lucro desse empreendedor não se dissolva em imposto. E aí está, né, a nossa capacidade de empresa de tentar fazer com que essa empresa não morra, ela sobreviva, mesmo tendo, vamos dizer assim, esse lucro diluído, né? Porque muitas vezes o pessoal fala em lucro, nós entendemos que lucro é a capacidade de investimento. Eu até brinco às vezes com os contadores que lá embaixo diz lucro líquido. Eu botaria lá, tirava, arriscava o lucro líquido e botaria capacidade de investimento. Porque isso faz com que a gente possa, né, fazer com que essas empresas elas consigam sobreviver. Então, eu acho que é isso, né? Dentro da gestão, nós temos que estar atento, né, a essa questão assim, de fazer com que eles possam sobreviver, principalmente nos dias atuais, né? Isso é muito, muito complicado. E quando a gente trata de supermercados, muitas vezes o supermercado ele cresceu de uma forma, né, interessante, porque ele era uma venda, se transformou no mercadinho, daqui a pouco é um supermercado, daqui a pouco ele é uma grande rede. E a gente vai olhar os proprietários, os empreendedores, a gente vê que são pessoas assim que não têm às vezes aquela escolaridade que, né, não vem de uma faculdade, são pessoas que foram talhadas no empreendedorismo, foram corajosos, foram empreendedores, né? Então muitas vezes a gente vê, a maioria das vezes a gente vê, e eles vêm dessa, né? Hoje já tem uma geração mais nova, já está os filhos chegando, então a gente acredita assim que a inovação está acontecendo também pela troca das gerações. Então as trocas de gerações também estão impactando na gestão das empresas, que é exatamente isso que nós vemos conversando, né? Qual é a oportunidade que o jovem tem hoje para empreender? Eu acho que isso é uma pergunta, né? Nós temos aqui, por exemplo, na cidade, eu acho que as escolas particulares, tu mesmo falou, né? Que nós tínhamos vários cursos, né? E esses cursos são escolas que proporcionam, né, para o nosso jovem essa capacidade de empreender. Mas e o resto? É escola pública, né? Então a gente começa a ver assim que é uma parcela muito pequena da população que tem essa oportunidade de chegar no empreendedorismo. E a gente, né, a SIX até tem um programa aqui, junto com, né, parceiros voluntários, que é talvez trazer, né, o jovem para entender um pouco mais o empreendedorismo, né? Então a gente vê assim que está participando legal de alguns eventos bem interessantes, né? Exatamente. A Parceiros Voluntários desenvolve um projeto para mudar a vida das pessoas, impactar, mudar o mindset, né, como foi falado, para que jovens que estão à margem hoje possam conhecer um pouco do empreendedorismo, desenvolver sua capacidade cognitiva, conhecer outros valores, né? Muitas vezes que estão fora do seu alcance, da sua vida social.
e aqui dentro da SIX conviver, né, com outras pessoas, com empresários, com professores, para que possam ter acesso a uma nova realidade. Maravilhoso. Né? E dentro dessa realidade saber que o capitalismo consciente, que o empreendedorismo, né, são valores positivos que podem levar a uma riqueza financeira, pode levar a um sucesso, pode levar à constituição de uma boa família, à prosperidade, né? E são valores muito positivos que contribuem para toda a sociedade. Né? Então esse é um trabalho que a SIX faz em parceria com a Parceiros Voluntários, que é o braço social da entidade. Iniciamos com uma turma piloto e se forma em dezembro e esperamos então renovar com uma nova turma no ano que vem. E eu acho que é um fenômeno também, né? Porque a gente vê assim, alguns índices de desemprego, mas ao mesmo tempo a gente tem muita dificuldade, né, em encontrar profissionais. Eu não sei, Regis, contigo, mas na tua empresa também, como são profissionais capacitados, deve ser mais difícil ainda, né? É natural, aquilo que a gente já vinha falando anteriormente ali, do gap que a gente tem, principalmente de mão de obra e informação das áreas de TI, né? E, na verdade, o que a gente faz hoje? Treina, faz esse desenvolvimento dentro da empresa, né? E falando em gestão, um pouquinho, a gente há muito tempo pegou e transformou a empresa há muitos anos atrás em não mais áreas e sim processos. Então, nós temos processos de RH, processos de marketing, processos comerciais, processos produtivos e assim por diante, né? Hoje a gente também trabalha muito gestão fiscal, gestão tributária, né? Com ganhos muitas vezes excepcionais, né? Como tu tinha dito, a gente paga muito imposto e às vezes a gente paga impostos indevidamente. Então, a gestão tributária vai mostrar para ti as oportunidades que se tem, que cada empresário tem no seu setor, daquilo que a gente pagou a mais, né? Gestão de risco, gestão de mudança, tudo isso aí faz parte. Assim, nós temos um exemplo clássico dentro da empresa, que é a gestão da produção, que é uma das principais áreas da empresa, né? Então, há cerca de 15 anos atrás, nós tínhamos 4 robôs, e hoje nós temos mais de 40 robôs dentro da empresa. Isso otimiza o processo, nos dá a condição de competir muitas vezes com o próprio produto asiático e chinês, que é o principal ameaça que a gente tem aqui no país, né? E já chegamos a ter linhas de produtos hoje, temos linhas de produtos hoje que nosso preço é par e passo com o produto chinês. Uau! Isso é um trabalho que se faz de inovação de produto, inovação de processos, inovação na gestão em todo o sistema administrativo, como tu disse, né? Não tem mais cabimento eu lançar uma nota hoje, né? Então, são pontos que a gente precisa trabalhar cada vez mais e a vem suprir bastante essa área. É preciso que nós estejamos conscientes disso que vai acontecer e que é um dos medos que se tem, né? Vai desempregar. Gente, nós precisamos pegar as pessoas que vão perder a colocação em determinadas tarefas e ações que elas fazem e profissões e transformá-la e conduzi-las para outras que surgem devido a essa mudança. Vai empregar no setor correto. Exatamente, aquilo que está demandando mesmo. Eu acho que isso é uma das responsabilidades que as empresas têm também, né? Não é só o social, eu pegar, né, e demitir. Não cabe mais aqui dentro. Eu acho que esse papel, e aí parabéns pela SIX estar olhando para isso, porque esse realmente é um dos problemas que a tecnologia causa, né? Em algum momento se espera que a médio prazo isso se realoque, mas o sistema econômico hoje não dá conta disso, porque sempre vai existir pessoas à margem desse sistema. Então,
é uma das críticas que existe, mas assim, estamos aqui para tentar ajudar, né? Porque ainda se provou que é o sistema mais eficiente que existe, né? Então vamos lá, né? Vamos trazer essas pessoas para perto. Isso aí vem da máquina a vapor já. Nossa, exatamente. Não vamos ir contra isso. Mas né? a Então, evolução, ela demonstra no histórico que tem que ela só soma e produz mais riqueza, né? Esse é o ponto que a gente tem que E a única forma que eu tenho de integrar essas pessoas é eu, empresa, conseguir fazer isso. Tanto é que tem várias empresas hoje no país inteiro investindo, tendo programas específicos para investir nesses jovens. Prova que a própria SIX está fazendo. Então, maravilhoso esse trabalho, realmente. Inclusive, negócios de impacto surgem para dar conta desse tipo de problema. E né? com o avanço da tecnologia, com inovações, Exato. O IDH só aumentou, Exato. As pessoas estão mais ricas. Tem mais empregos. Exato, um ciclo virtuoso que a gente chama. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final. Regis, eu vou passar por uma rodada de despedida. Ok, vamos lá então. Então é uma honra estar aqui, né? A inovação é um tema que me instiga bastante, que está no meu DNA, no DNA da empresa. E o nosso propósito aqui é desmistificar a inovação. Começar com pequenas coisas, inovação não é só tecnologia, né? Mentes criativas, desenvolvimento, ter diferenciais competitivos para o seu negócio. E desenvolvimento de pessoas, que é muito importante também. Esse tema educação é um tema que eu trago e carrego com muito ardor dentro da minha concepção, que nós transformamos o país e o mundo na educação. E educação, né, André, continuada, como a gente já comentou aqui. Daltro? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de participar desse Pod6, né? Então eu acredito que esse tema inovação, que nem nós comentamos aqui, eu acredito que ele tem que ser exercitado, né? Então nós empresários temos que buscar, né, abrir portas para a inovação de alguma forma. E eu vou ficar com essa tua mensagem, André, que a inovação é para trazer também satisfação ao cliente, né? No momento que a empresa traz essa satisfação ao cliente, eu acredito que a empresa ela tende a rentabilizar isso aí. E cada vez pode aplicar mais essa rentabilização em investimento para novas inovações, né? Então, eu gostei muito dessa frase, te agradeço a oportunidade de te conhecer e ouvir as tuas ideias, que foram muito interessantes. Muito obrigado, André, pela oportunidade mais uma vez. Valeu. Bom, eu agradeço também de novo o convite, um prazer enorme estar aprendendo com essas duas pessoas super especiais, empreendedores, empresários, então acho que isso realmente a gente sempre aprende, né, ouvindo dessas histórias. E eu acho que é isso mesmo, assim, a inovação ela existe para agradar aos consumidores, conseguir realmente fazer essas coisas andarem juntas e os negócios desenvolverem, dar conta assim dessas coisas que a gente hoje, de certa forma, a gente se sente às vezes insatisfeito quando a gente olha assim, pega o carro, vai pra rua, poxa, a gente gostaria que isso mudasse. Então, vamos cada um de nós fazer a nossa parte e tentar chamar o governo junto com a gente, né, à medida que a gente consegue. Então, de novo, parabenizar a SIX pelo podcast e parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Realmente fiquei encantada em ver tudo que vocês têm feito e invejável mesmo. Eu acho que vocês são uma super referência e tomara que perdurem por séculos esse Muito trabalho obrigado. de vocês. Quero agradecer a presença de vocês neste episódio. Lembrar a quem está nos acompanhando que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da SIX Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod6 é uma produção da SIX Canoas e tem como apresentador o Cicred. As empresas Park Shopping Canoas, BRDE, São Pietro Saúde, Modular Cargas, STV Segurança e Cicobi Três Fronteiras são patrocinadoras Diamante. E Guterres Combustível, Óticas Vênus, Vieser Supermercados, Fruc Bebidas, Telecom Sistemas, Hospital Moinhos de Vento, Casa Incorporações, Pontual Telecom e Cofercan são patrocinadoras Ouro. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.